Olá, Israel, seja bem-vindo à nossa aula. E essa é a nossa aula de número 2. Essa aula ela é voltada para a solução de exercícios, que no final dela tem uma pequena questão para você resolver e me enviar. Mas o foco dessa aula é mostrar para você a solução de alguns exercícios relativos à aula anterior para fixar melhor esse conteúdo. Então vamos começar. Bom, primeiro vamos lembrar da definição de módulo que foi vista na aula anterior. A gente viu que o módulo ele representa uma distância. Inicialmente, geometricamente, ele representa uma distância. Foi aquele desenho que a gente fez, né, de duas pessoas distantes em uma estrada, e no centro a gente tem a origem, uma pessoa está para o lado negativo e a outra está para o lado positivo. Então aquela é a representação geométrica do conceito matemático de módulo, tá? Então a definição matemática daquilo que a gente viu em desenho pode ser lida como isso aqui, tá? Você tem um módulo de um número, esse x representa um número, tá? O módulo, você lê, o módulo de x, ele é igual ao próprio x, ó, ao próprio número que tiver dentro, se o número que tiver aqui dentro for maior ou igual a zero. Por outro lado, o módulo de x vai ser igual ao menos x, ou seja, troca o sinal no x, se o número que tiver aqui dentro for negativo. Então, se o número for positivo, mantém o sinal dele. Se ele for negativo, troca o sinal, tá? A gente pode resumir essa ideia assim, né? Se o x, ó, for maior ou igual a zero, o módulo dele é ele mesmo. Se o x for menor ou igual a zero, tá? O módulo dele é igual a ele com o sinal trocado, negativo, tá? Vamos ficar mais claro agora, uns exemplos, tá? Ó, vamos calcular um módulo de menos 9. No nosso caso, ó, esse aqui é o nosso x, tá? O x é aquilo tudo que tiver dentro do módulo, tá? Ó, o dentro do módulo, ele é um número negativo. Se ele é um número negativo, então ele é menor que zero, certo? Aqui é o nosso desenho, ó. Aqui tem o zero. Como ele é negativo, ele está para esse lado aqui, tá? Esse lado são os negativos. Então, vamos supor que ele está bem aqui, tá? Ele está para o lado negativo. Então, como é que é um módulo de menos 9? Ele é igual, ó. Como ele é um número negativo, então o módulo dele é igual ao menos x. Você vai colocar um sinal negativo na frente do número. Vai ficar menos, e o número que tinha aqui dentro é menos 9. Então, menos 9. Aí, ó, menos com menos dá mais, tá? Então aqui vai ficar mais 9. E aqui o módulo de 5. Ó, agora o meu x ele é 5. Ó, o x ele é o 5, ele é maior que zero, maior ou igual a zero. Então o módulo dele é ele mesmo, tá? Então o módulo do 5 é ele mesmo, é 5. Resumindo essa ideia, tá? Se você tem um número negativo, o módulo dele é ele positivo. Se você tem um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Ou seja, o módulo de número negativo é sempre um número positivo, tá? Nunca vai ser um número negativo. Então, ó, um outro exemplo, o módulo de menos 80. Como o número é negativo, basta você tirar esse sinal de menos da frente dele. É igual a 80, tá? Vamos avançar. Calcular, né? Aqui tem alguns exemplos. A gente vai calcular de um por um. Então vamos lá. 6 mais 2, um módulo de 6 mais 2, tá? Ó, inicialmente a gente vai ver, ó, vamos associar, ó, esse número 6 e esse número 2 com bolinhas, tá? Então, ó, são 6 aqui, ó, então eu associei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sinal de mais aqui, né? E 2, duas bolinhas, 1, 2. Então eu estou juntando esse conjunto com esse conjunto, tá? Quando eu junto eles, eu fico com um total de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o resultado aqui, ó, é 8. Então o módulo aqui dentro, ó, 6 mais 2 é 8. Então vai ficar o módulo de 6 mais 2 é 8, né? E o módulo de 8 é o próprio número 8. Né? Para eu tirar o módulo, ó, como o número é positivo,
fica ele mesmo. Vamos ver agora aqui. O módulo de menos 4 mais 8. Tá? Para facilitar a nossa visualização, você pode organizar melhor essa questão. Você pode colocar esse número aqui para frente e esse número aqui para trás. Você pode alterar a ordem quando tem uma soma e uma subtração. Tá? Então, organizando, poderia ficar assim. Ó. O módulo de menos 4 mais 8 ele é igual a 8 menos 4. Eu só joguei esse 8 para cá e esse aqui para cá. E não altera a resposta, porque você só está mexendo nas posições. Tá? E agora você tem 8 menos 4. A gente pode associar umas bolinhas que a gente fez. São 8 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente está tirando, né, 4. Então, ó, tirei 4. 1, 2, 3, 4. Aí ficou sobrando, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui dentro, ó, o resultado disso daqui são 4. 1, 2, 3, 4. Então, é igual ao módulo do 4. E agora, quanto é que vale o módulo do 4? Né? Aí só é tirar esse número do módulo. Como ele é positivo, não altera o sinal dele, fica o próprio número. Se ele fosse menos 4, aí alteraria e ficaria mais 4. E aqui, o módulo de menos 11. Aqui, quando a gente tem um número negativo dentro de um módulo, não precisa fazer conta. Né? Como ele está negativo, o número que está dentro do módulo está negativo, para tirar ele do módulo, basta deixar ele positivo. Ó, podemos pensar assim, ó, o módulo de x é maior ou igual a zero. No nosso caso, o nosso x ó, ele é menos 11. E menos 11 ele é um número negativo, ou seja, ele é menor que zero. Então, o módulo dele é ele com o sinal trocado. Tá? Ó, é menos ele. Então, ficaria é igual a menos 11. Aí, menos com menos é mais, ficaria 11. Tá? Mas você não precisa ficar olhando para essa definição sempre. Basta você pensar assim, se o número é negativo, o módulo dele basta deixar ele positivo. Ó. Basta você excluir isso daqui e fica sempre ele positivo. Basicamente, a gente só ignora o sinal para tirar um número negativo do módulo. E agora aqui, a gente vai primeiro, o módulo de 5 mais o módulo de menos 4 menos o módulo de 2. A gente vai resolver módulo por módulo, de um por um, e depois a gente vai somar tudo o resultado no final. Tá? Então aqui, 5. Quanto é que é o módulo de 5? Como 5 é um número positivo, eu não vou trocar o sinal dele, então só vou, para tirar ele do módulo, é só repetir ele. Aí mais, né, mais aqui, e o módulo de menos 4. Quanto é que é o módulo de menos 4? O número que está dentro do módulo, ó, aqui, ó, ele é um número negativo. Então, para eu tirar esse número do módulo, basta eu trocar o sinal dele. Ele está menos 4, então ele é 4, só o 4 positivo. E aqui o sinal de menos. Então, menos. Quanto é que é o módulo de 2? Né? O 2 ele é um número positivo. Para tirar do módulo, é só repetir ele aqui, ó, menos 2. E agora a gente faz aquele desenho, aquele esquema das bolinhas, tá? 5 mais 4 dá 9. E 9 menos 2, né? 9 menos 2 dá 7. Então a resposta aqui, 7. Tá? E agora essa daqui, ó. O módulo de 8 mais o módulo de menos 1, menos 2 vezes o módulo de 3. Primeiramente, vamos resolver também primeiro os módulos. Ó. O módulo de 8 vale quanto? Vale 8. Né? Como o número aqui dentro é positivo, basta tirar ele do módulo. E o módulo de menos 1, como menos 1 é negativo, para tirar ele do módulo, é só trocar o sinal dele. Está menos 1, fora do módulo ele fica 1. E o módulo de 3, quanto é que é o módulo de 3? Ó, o módulo de 3, o número 3 é positivo, fora do módulo é ele mesmo. Então, ó, a gente pode organizar essa conta aqui assim. Módulo de 8 é 8, ó, esse aqui vale esse daqui é igual a esse, e esse daqui é esse, que foi o que a gente viu aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai só resolver, deixa eu apagar aqui.
a gente vai ver como é que a gente resolve essa conta aqui, ó. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3, você pode pensar que você tem 3 bolinhas, tá? 3 bolinhas, ó. 1, 2, 3. E você está duplicando elas, tá? Ó, nessa linha aqui, você tem 3, 1, 2, 3. Então, você está multiplicando 2 vezes essa linha. Então, essa aqui seria a nossa primeira. Essa aqui é a segunda, tá? Então, se eu fizer 2 vezes 3 é igual a quanto? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual a 6, tá? E se fosse aqui, fosse o número 4, por exemplo, você colocaria aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se fosse 10, aí faria 10 linhas, cada uma delas tendo 3 bolinhas. Tá? Então, a gente já sabe que 2 vezes 3 é 6. Então, a gente sabe que esse daqui é 6. Tá? Então, vai ficar 8, repetir, mais 1, menos. 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 8 mais 1, menos 6. Tá? E aqui, ó, a gente tem 8 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está somando com mais uma bolinha. Né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora a gente está tirando 6. Então, a gente tirou 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas sobraram? Sobraram 2. Então, a resposta dessa conta aqui é 2. Então, essa resposta aqui, ó, é igual a 2. Certo? Bora ver essas outras aqui agora. Calcule o módulo de x menos 3 mais o módulo de x menos 5 menos 2 vezes o módulo de 5 para o x igual a 6. Tá? Então, vamos fazer para a primeira. Ó, você tem aqui a questão e o x, a questão te diz que o x vale 6. Então, onde tem x, você vai substituir por 6. Tá? Ó, x igual a 6. Então, esse 6 vem para cá e vem para cá. Onde tiver 6, x, você vai colocar 6. Ó, aqui eu só repeti, tá? Ó, onde tem x, eu coloquei o 6, porque o x, ó, é igual a 6. Então, fica 6 menos 3 mais... E aqui, ó, aqui é um 6, tá? 6 menos 5 menos 2 vezes o módulo de 5. Tá? Ó, 6 menos 3 são 6 bolinhas, estou tirando 3, então aqui vai ficar 3. Mais 6, né, menos 5, menos 2 vezes o módulo de 5. Tá? Então aqui, ó, o módulo de 3 é 3, mais com mais, 6 menos 5 é 1, menos 2 vezes o 5. Tá? Aí essa conta aqui, ó, a gente já sabe fazer, faz igual a gente fez na questão anterior, tá? E a gente chega à conclusão que o módulo de 3 vale 3, o módulo de 1 vale 1, menos 2 vezes 5 vale 10. Tá? Então, são 3 mais 1 dá 4 e 4 menos 10. Agora aqui, vamos imaginar que nós temos R$4, estamos comprando alguma coisa que custa R$10. Se você só tem 4 e vai comprar alguma coisa que custa 10, não dá, né? Você vai ficar devendo, vai ficar faltando R$6. Então, essa é a nossa resposta aqui, ó, menos 6. Então, aqui, ó, a resposta para essa questão é menos 6. Bom, essa outra questão aqui, ela vai ficar como exercício para você fazer, né? E o processo é o mesmo, você vai fazer ela em uma folha destacada, né? Inteira, vai tirar uma foto e vai enviar para mim avaliar, para eu avaliar. Tá? Então, por hoje é só isso. A gente vai, e na próxima aula a gente vai ter uma lista de exercícios com algumas questões para você fazer e me enviar também.